Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria, irmãos, estarmos mais uma vez aqui na presença do Senhor, trazendo aos irmãos a nossa escola bíblica dominical. Desde já eu quero te pedir, você que está na sua casa, que você venha abrir o seu coração, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você nessa manhã. E quero te pedir também, pegue sua Bíblia, nós vamos ler vários versículos da palavra do Senhor. Amém? Nós estamos separados, queridos, nesse momento fisicamente, mas estamos juntos no mesmo espírito e na mesma fé. Creia que o Senhor vai falar ao seu coração em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre uma nova vida em Cristo. E para trazer esse estudo para os irmãos, nós vamos falar a respeito de um grande homem de Deus. Nós vamos falar de um pregador, o apóstolo Paulo. Esse homem que ganhou milhares e milhares de almas para Jesus. Nós vamos falar, igreja, sobre a conversão de Saulo de Tarso. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Atos, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Atos, capítulo 9, do verso 1 ao verso 9. Vamos falar sobre a conversão de Saulo. Diz assim a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Lá ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Irmãos, quem era Saulo? Saulo, igreja, ele era um perseguidor de cristãos. A palavra nos fala, irmãos, que Saulo, ele nasceu em Tarso. Ele também foi um aluno do renomado doutor da lei, Gamaliel. Saulo, ele era um fariseu, poliglota, um homem muito inteligente. E naquele tempo, irmãos, ele tinha autorização oficial para prender, torturar e até mesmo matar os servos do Senhor. A palavra nos fala, igreja, lá em Atos capítulo 9, que Saulo ele seguia ali no caminho de Damasco, quando subitamente uma luz do céu, ela brilhou ao seu redor. E naquele momento, igreja, Saulo ele caiu por terra. A palavra nos diz que naquele momento, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a voz lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, igreja, Saulo ele caiu no chão. E a palavra nos fala que ele ficou cego. Ele foi guiado para Damasco. Lá ele ficou 3 dias, aos quais ele não podia ver, ele não comeu e ele também não bebeu. Naquele local, irmãos, existia um homem, um discípulo chamado Ananias. A palavra nos fala que o Senhor, ele apareceu a Ananias em uma visão e o chamou pelo nome. E Ananias respondeu: Senhor, eis-me aqui. Naquele momento o Senhor falou: Olha, Ananias, é o seguinte, você vai até a rua chamada Direita, na casa de Judas. Lá você vai procurar por um homem chamado Saulo, apelidado Tarso. Ele se encontrará orando. Irmãos, eu imagino naquele momento o tremor de Ananias,
porque ele era um servo do Senhor. E Saulo, ele era um matador de servos do Senhor, ele era um perseguidor. Eu fico imaginando Ananias falando para o Senhor: Senhor, mas como eu vou de encontro àquele homem? Ele pode me matar. Aí, irmãos, entra o ponto-chave, onde eu quero chegar. Em Atos capítulo 9, verso 15, o Senhor vai responder a Ananias: Ananias, vai, porque Saulo é para mim um instrumento escolhido para levar a minha palavra. Irmãos, Ananias obedeceu, assim como o Senhor falou, Ananias fez. Ele foi até a rua chamada Direita, na casa de Judas, e lá a palavra nos diz que Ananias, ele orou por Saulo. Orou, irmãos, para que ele pudesse voltar a ver e para que ele ficasse cheio do Espírito Santo. E a palavra nos fala, irmãos, que ali, naquele momento, caía dos olhos de Saulo escamas. E naquele momento, ele começou a enxergar. E ali, irmãos, depois ele se levantou e ele foi batizado. Ali, queridos, estava acontecendo naquele momento um encontro da criatura com o seu Criador. Naquele momento, Saulo, ele estava tendo um real encontro com Cristo. E a partir dali, irmãos, ele começava a ter uma nova vida com o Senhor. Naquele dia, queridos, o plano de Saulo era entrar naquela cidade, entrar naquelas sinagogas, prender, matar e até mesmo torturar os cristãos. Mas o plano do Senhor, igreja, ele era diferente naquele dia. O plano do Senhor era muito melhor. O plano do Senhor, igreja, ele era de salvação. Salvação, irmãos, não somente na vida de Saulo, mas salvação de milhares de pessoas que vieram a conhecer a Cristo através da pregação desse homem. Nós sabemos, irmãos, que um pouco depois Saulo, ele se torna Paulo, o grande apóstolo Paulo. E o que significa apóstolo, Mavi? Significa mensageiro, enviado. Saulo, irmãos, Paulo, ele foi um homem que pregou e ganhou milhares e milhares de almas para Jesus. E, irmãos, eu fico pensando muitas vezes, nós, seres humanos, muitas vezes julgamos a outra pessoa pelo seu estereótipo. Muitas vezes nós podemos olhar para alguém, igreja, e falar: não, esse aí não tem jeito. Quantos irmãos vêm até a casa do Senhor, congregam, recebem a sua bênção e depois que recebem a bênção, a pessoa volta para os prazeres da carne, volta de onde o Senhor a tirou. Mas com Saulo, irmãos, foi diferente. A partir daquele momento, igreja, o qual ele ouviu a voz do Senhor, a partir daquele momento, irmãos, o qual ele teve um real encontro com Cristo, Saulo, ele teve vida nova. A partir daquele momento, irmão, Saulo, ele nunca mais voltou de onde ele veio. E o que me chama mais atenção, irmãos, em toda essa história, é no momento em que o Senhor fala para Ananias: Ananias, vai até a casa de Judas para você orar por Saulo. Eu fico imaginando, irmãos, o que aquele homem pensou naquele momento. Ele estava ali correndo risco de morte. Mas o Senhor no verso 15 fala: Ananias, Ananias, vai. Porque Saulo, quem era Saulo, igreja? O matador, perseguidor, torturador. Esse Saulo, ele é para mim um instrumento escolhido para levar a minha palavra. Irmãos, a lógica do Senhor, ela é totalmente diferente da nossa. O pensamento do Senhor, ele é totalmente diferente do nosso, ele é muito melhor, ele é muito mais elevado. Quem acreditaria, irmãos, que um dia Saulo de Tarso estaria pregando a palavra do Senhor, ganhando almas para Jesus? Nós estamos aqui, irmãos, mais de 2000 anos depois de Cristo e ainda estamos aqui falando desse homem. Irmãos, mais de 2000 anos depois de Cristo, esse homem ainda continua ganhando almas para Jesus através do seu testemunho, através, irmãos, dos seus ensinamentos. Eu creio, irmãos, que ninguém acreditava nisso, que ninguém acreditava que um dia Saulo de Tarso seria um grande pregador da palavra de Deus. Mas Cristo acreditava. E o plano do Senhor foi concretizado na vida daquele homem para a honra e glória do Senhor. Aí na sua casa, quero pedir para você abrir a sua Bíblia
Em 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler o verso 27, os versos 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor: Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Irmãos, o Evangelho de Cristo, ele é poder. A palavra do Senhor, ela é viva. Ela tem o poder, irmão, de transformar qualquer ser humano a partir do momento que ele abre o seu coração para que o Senhor faça morada, para que o Senhor venha trazer uma vida nova a essa pessoa. Em João 8,32, o Senhor nos diz: e conhecereis a verdade. E a verdade, igreja, ela nos libertará. Hoje nós estamos falando aqui de um homem que perseguia, que torturava, que matava os cristãos. A palavra nos diz, irmãos, que naquele momento que Saulo entrava pelo caminho de Damasco, ele estava com cartas, irmãos, embaixo dos seus braços. E o que eram aquelas cartas? Eram autorizações oficiais para prender todos os servos do Senhor. Irmãos, a palavra nos diz que Saulo, ele respirava ameaças e mortes. Eu fico pensando como deve ser um homem assim, talvez um homem muito mau, um homem muito amargurado. E eu fico pensando, igreja, muitas vezes, como Deus pode ter um plano tão maravilhoso com alguém assim. Queridos, naquele momento que Saulo, ele caiu por terra, ele perdeu a sua visão, mas os seus ouvidos espirituais foram abertos para que ele pudesse ouvir a voz do Senhor. E hoje, nesse dia, o Senhor, assim como ele fez com Saulo, ele quer fazer na sua vida. Ele quer nesse dia tirar as escamas dos olhos de muitos, para que nós possamos ter um real encontro com Cristo, uma nova vida com Cristo. Quantos nesse momento, irmãos, estão focados muitas vezes nos prazeres da carne? Quantos estão focados na pandemia? Quantos estão focados nos seus problemas? E esquecem que há um mundo espiritual nos aguardando. Irmãos, quando uma pessoa ela perde sua visão, automaticamente ela começa a ficar mais sensível a tudo que está acontecendo em sua volta. Ela perde a visão, mas ela começa a ouvir melhor. Ela perde a visão, mas ela começa a desenvolver mais o seu tato. Olha só que interessante, um sentido se fecha, mas vários outros, eles começam a ter mais, não seria utilidade, igreja, mas eles começam a ficar mais sensíveis a tudo. Eu fico pensando, naquele dia o Senhor tirou a visão de Saulo, para que ele pudesse ter um encontro com Cristo. E nós? Será que o Senhor tem que tirar alguma coisa das nossas vidas para que nós possamos também ter um real encontro com o Senhor? Igreja de Deus, eu quero te falar nesse dia, que enquanto nós não tirarmos os olhos dessa terra, enquanto nós não tirarmos os olhos de tudo que é passageiro, nós nunca teremos um encontro com Deus. Aí na sua casa, eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Nós vamos falar um pouco, nós vamos ler sobre a carta à igreja em Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler do verso 15 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, em muitas áreas da nossa vida, nos é pregado o equilíbrio. E eu concordo que em várias áreas nós temos que ter sim o equilíbrio, temos que ter sim um meio termo. Mas o que eu quero te trazer hoje, irmãos, é que em relação às coisas de Deus,
Em relação, irmãos, ao que é santo, não existe meio termo. Eu vou exemplificar para que você me entenda melhor. Não existe, igreja, meio termo entre a nossa fidelidade a Deus e a infidelidade. Não existe meio termo, igreja, entre a luz e as trevas. Não existe meio termo, irmãos, entre a salvação e o inferno. Não existe, igreja, meio termo entre Deus e o diabo. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, que nós não podemos servir a dois senhores. A palavra nos fala, irmãos, que em relação ao reino dos céus, em relação ao que é santo, é sim, sim ou não, não. Ou você é quente ou você é frio. Porque se você for meio termo, se você for morno, você será vomitado da boca do Senhor. Infelizmente, igreja, muitos brincam de serem cristãos. Mas enquanto muitos estão brincando, Satanás, ele não brinca de ser diabo, ele não brinca de ser o nosso inimigo. Irmãos, nós não podemos beber o cálice do Senhor e beber o cálice de Satanás ao mesmo tempo. Está na hora, igreja, de nós decidirmos quem nós realmente queremos servir. Eu não posso ser, irmãos, mais ou menos cristã. Eu não posso ficar, igreja, em cima do muro. A palavra nos diz, irmãos, que nós temos que fugir não é nem do mal, nós temos que fugir da aparência do mal. Muitas pessoas pregam, mas é só uma coisinha, não tem nada a ver. É só uma mentirinha, não tem nada a ver. E eu quero te falar nessa manhã, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Fuja do nada a ver. Fuja do nada a ver. Porque a palavra nos diz lá em Apocalipse, irmãos, que tudo que for contaminado não entrará naquele lugar que é santo. Aí na sua casa, abra sua Bíblia. Em Romanos capítulo 12, nós vamos ler o verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2, nos diz assim a palavra do Senhor. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, o que o Senhor chamou de pecado lá em Gênesis, continua sendo pecado em Apocalipse. E é sim pecado nos dias de hoje. Igreja, está na hora de nós nos levantarmos como servos do Senhor e lembrar quem realmente nós somos. A palavra nos diz, irmãos, que nós somos um povo santo e o que é santo é separado. Nós somos um povo santo, raça eleita, sacerdócio real. Nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor, exclusiva de Deus. Ele não te divide com o inimigo, não. A palavra nos diz, irmãos, que Ele nos tirou lá do império das trevas e Ele nos trouxe para a preciosa luz de Jesus. E para aqueles que forem fiéis, a palavra nos diz, irmãos, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, igreja, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E eu quero te falar nessa manhã, como está o seu relacionamento com Deus? Como está, igreja, o seu relacionamento com o Pai? Se essa palavra falou ao seu coração, você pode sim, nesse momento, ter mudança de vida. Vá para o seu quarto, feche a porta, dobre os seus joelhos, ore e clame ao Senhor. Se for preciso, chore, se derrame, peça perdão pelos seus pecados. Fale, Senhor, eu quero uma nova vida com Cristo. Porque o Senhor, irmãos, Ele não nega um coração contrito. E para finalizar, eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 18 ao 20. Isaías capítulo 1, do verso 18 ao 20. É um convite, irmãos, muito especial. Eu quero deixar esse convite para você nessa manhã. É o convite da graça. A palavra do Senhor nos diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão, igrejas, brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Irmãos, deixo hoje para você
o convite da graça. Não há mais tempo de brincar, queridos. É tempo de nós decidirmos a quem nós realmente queremos servir. E nesse momento aí na sua casa, eu quero te pedir para você fechar os seus olhos e nós vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma escola bíblica dominical. Eu creio, ó Pai, que essa palavra, Deus, tocou em corações. Ela não voltará, Deus, para ti vazia. Senhor, nesse momento, ó Pai, eu quero apresentar, Pai, o meu irmão, Senhor, a minha irmã. Pai, o qual essa palavra falou ao seu coração. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, dê força, Senhor, aos teus servos para que eles possam prosseguir. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te peço que essa pessoa venha crer, Pai, que somente Tu, Senhor, és o caminho, a verdade e a vida. Somente o Senhor, Pai, tem as palavras de vida eterna, que somente Deus, o Senhor, é o caminho e não há outro. Pai, eu te peço, entra nesse coração que se abre para Ti, Senhor, neste momento. Faça morada, ó Deus, que haja transformação de vida, transformação de mente, Pai, transformação de hábitos, ó Pai, para que possamos, Deus, ter uma nova vida contigo. Eu creio, ó Pai, que em nome de Jesus, o Teu Evangelho, ó Pai, a Tua palavra, ela é viva. Pai, ela tem poder, Senhor, para transformar um coração de pedra, Pai, num coração, ó Pai, em nome de Jesus, totalmente voltado a Ti. Abençoa, Pai, esses lares que abriram suas portas, ó Deus, para que pudessem ouvir, Pai, a Tua palavra nesse dia. Abençoa o nosso país, abençoa, Deus, a nossa nação. Nós cremos em Ti, Pai, e sabemos que o Senhor tem o controle de tudo. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos, Pai, pela Tua infinita fidelidade conosco, em nome de Jesus. Que você tenha um dia de paz e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.